Esse que o governo criou, a bandeira de escassez hídrica, vem mais aumento na nossa conta de energia elétrica, impacto no bolso de todos nós. Tudo bem, Douglas? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, turma do estúdio aí. Bom dia, nosso dia. ouvinte. Pois é, o governo admite agora a crise hídrica que se avizinha. Nós devemos ter problemas na geração de energia agora nesse segundo semestre. Como vínhamos alertando aqui no Direto de Brasília, a Rádio Independente cobrindo bastante esse assunto com as suas matérias também, e nós trocando bastante informações a respeito deste tema. É importante frisar que isso é uma consequência direta de problemas de faltas de chuva, certamente que terá também um efeito maior, muito mais sentido por causa do Laninha, que se confirmar agora nesse segundo semestre, deve fazer com que os níveis dos reservatórios de energia, de produção de energia de fonte hidráulica, não sejam novamente reenchidos, e então nós vamos ter problema na geração de energia, o que faz com que o governo tenha que disparar as termoelétricas. E a energia termoelétrica é muito mais cara do que a energia hidroelétrica e, portanto, tem que fazer esse esforço maior de colocar essa conta, esse valor na conta de energia de todos os brasileiros. Acontece que não se sabia ao certo se aconteceria realmente ou não, e agora o governo está saindo, já teve ontem uma fala a nível nacional, né, entrando em rede de rádio e televisão, do ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia, falando sim sobre a necessidade de cuidados e racionamento ainda sempre de maneira voluntária, e falando da necessidade também de o governo tomar essas medidas que, no fim das contas, foram anunciadas com o aumento da conta de energia para desestimular o consumo e também para remunerar a energia mais cara que está sendo disparada agora, né, despachada das termoelétricas, situação que certamente também traz um impacto político, né? Jair Bolsonaro, o presidente Jair Messias Bolsonaro, falou em live, inclusive, apague a luz, né? Mostrando que o governo tem sim a preocupação grande com essa crise, que deve acontecer mais severamente agora nesse segundo semestre, e o ministro Paulo Guedes também foi alvo de críticas, tem sido alvo de críticas por ter perguntado qual era o problema de aumentar um pouco o valor da energia elétrica, medida que hoje a gente vê que o governo não tem muita alternativa não, né? Teria tido alternativa se pudesse ter antecipado algumas mudanças no setor elétrico. Se discute um novo marco do setor elétrico que visa ampliar o mercado livre de energia, fazendo com que seja possível mesmo o consumidor que hoje está no mercado cativo, o consumidor doméstico, comprar sua energia daquela fonte que mais lhe convém, portanto gerando concorrência no mercado. Foi essa a solução em 2001, no último apagão que nós tivemos aqui no Brasil, o grande racionamento, que aliás, diga-se de passagem, foi na véspera de um período eleitoral, em uma mudança no ciclo político do país. Foi no ano ímpar de 2001, 2002 teve eleição, e acontece novamente no ano ímpar, ano que vem se aproximam as eleições, então esse assunto não foge do cenário político aqui de Brasília. E esses impactos políticos, e a gente tem uma economia muito atrelada, muito conectada com a economia, e hoje mesmo tivemos a divulgação por parte do IBGE de um recuo de 1,1% do PIB brasileiro no segundo trimestre, o que gera preocupação. A questão energética ela é importante, tendo em vista que a gente precisa da energia para que as nossas empresas, para que a indústria possa retomar a produção e recuperar as perdas da pandemia, mas ao mesmo tempo agora o governo sinaliza para a economia. É claro que essa economia doméstica, se a gente pegar do ponto de vista prático, não tem tanto impacto assim, mas quem acaba gerando e demandando de muita energia é justamente a área industrial, e que fica muito difícil pedir para fazer um tipo de racionamento no momento onde a gente precisa da recuperação econômica, Douglas. É verdade, Nicolas. O setor industrial foi um dos que mais sentiu, porque teve que parar, muitos setores tiveram que parar na indústria, não os mais essenciais, claro, mas houve um problema do consumo lá atrás, da crise do consumo, mas também depois o desarranjo que gerou uma inflação que hoje se aproxima da casa dos 2 dígitos, e o preço do combustível da gasolina, enfim, impacta também, claro, a indústria, o transporte, mas impacta todo o cidadão brasileiro. Por isso que nós, saindo de uma pandemia, a mais severa que nós temos notícias nos últimos praticamente 100 anos aí, depois disso tudo nós temos ainda o maior crise energética dos últimos 20 anos, possivelmente, talvez se fala até maior crise hídrica dos últimos 90 anos,
é bem complicado. Certamente o setor industrial vai sentir muito forte, mas vai sentir também o cidadão do Vale do Taquari, de Lajeado, todo o estado do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Com certeza. E outros assuntos, Douglas, que estão, né, em discussão, em conversas, o novo Código Eleitoral ganha urgência, né, que partidos recorrem no STF, ao STF para barrar, e também o relatório da reforma administrativa apresentado sem o fim da estabilidade. Exatamente. Primeiro, falando aqui sobre a aprovação do regime de urgência para aprovação dessa mudança, criação do novo Código Eleitoral, que traz de volta algumas coisas como obrigação, por exemplo, da veiculação de programas partidários antes das eleições, coisa que já foi extinta lá atrás, na época que foi criado o Fundo Partidário Eleitoral, que usou este recurso, inclusive, para destinar, assim, antes era para essa propaganda partidária, passou o fundo partidário, então essa foi a justificativa de que naquela época não haveria maiores despesas com eleições, e hoje a Câmara dos Deputados busca voltar atrás com um novo Código Eleitoral. Acontece que essa discussão não foi tida nas comissões, e uma comissão ela tem a participação paritária, obrigatória, de maneira proporcional de todos os partidos políticos, né, que estão representados na Câmara dos Deputados, né, seguindo o tamanho das suas bancadas. Isso não houve o que é chamado de grupo de trabalho. O grupo de trabalho não respeita essa proporcionalidade, são indicações mais a cunho mesmo político e menos proporcionais, o que gera uma discussão enorme. E também regime de urgência para código. O código é uma espécie de juntar-se várias leis, né, se cria um código. E código não deveria ser votado em regime de urgência. Isso gera, então, uma crítica muito grande, de um atropelo muito grande que está acontecendo na Câmara dos Deputados, e alguns parlamentares buscaram o STF para evitar essa votação, que deve acontecer no dia de hoje, segundo o presidente Arthur Lira anunciou ontem, que votaríamos de manhã, de tarde, de noite, se fosse necessário, dizendo que essa seria uma prioridade, sim. Não se sabe, né, se no Senado também teria aderência, porque aconteceu com a PEC que retornou com as coligações proporcionais, ela foi ao Senado, e no Senado ela tem poucas chances de prosperar. Não se sabe se o Código Eleitoral encontra acordo no Senado para que ele seja apreciado, se aprovado na Câmara. Então essa também é uma grande dúvida. Então estamos a um mês da eleição, com um processo bastante atropelado, bastante assodado, sem saber exatamente quais serão as regras do próximo pleito eleitoral. Então isso causa também uma grande angústia, uma grande preocupação dos mercados que acompanham a política, né, por não saber como é que vai ser exatamente a representação no ano que vem. E também a reforma administrativa, né, que entra nesse cenário, é uma das grandes reformas anunciadas do governo. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, tem colocado muita energia, muita força política em cima, mas, infelizmente, o relatório acaba já recebendo algumas desidratações. A primeira delas é a restrição ao fim da estabilidade. O deputado relator, Arthur Maia, ele já colocou que a estabilidade não vai ser retirada de nenhum cargo público, o que acaba sendo um contrassenso às bases da reforma administrativa, que era eliminar justamente a estabilidade irrestrita onde ela não é necessária, em cargos em que não são aquelas carreiras típicas de Estado. Portanto, a reforma administrativa já começa a entrar na toada eleitoral, acaba um pouco desidratada já no início da sua tramitação, e aí diminui o impacto que ela tem na economia, né, na função que ela acaba deixando de cumprir de uma reforma mais ampla do Estado brasileiro, fazendo com que o mercado passe a olhar com desconfiança o clima e o ambiente de reformas no Brasil, justamente voltando aqui, linkando com o primeiro assunto, quando o Brasil mais precisa, saindo de uma enorme crise da pandemia, saindo e entrando agora, né, nessa grande crise hídrica que nós podemos estar adentrando nos próximos meses. Assuntos importantes que merecem ser debatidos. Obrigado pela sua participação. Direto de Brasília, Douglas Sandri. Uma boa semana, até quarta-feira da semana que vem. Tá certo, eu agradeço mais uma vez a nossa audiência. O nosso ouvinte pode encontrar a matéria completa em independente.com.br e me segue nas redes sociais,